Certo, gente, acho que vamos dar início para vocês sabem que eu gosto da pontualidade. Então, boa noite para todos. Como estava falando antes, é um prazer para mim estar hoje com vocês. Mais que uma palestra, hoje à noite nós vamos a fazer o que nós chamamos de um conversatório, certo? Vamos a conversar sobre um tema que é de vital importância para nós, como optometristas de nível superior. E não só para os optometristas de nível superior, para aqueles que estão em estágio de formação, nossos acadêmicos, nosso alunado, que está nesse processo de formação universitária. Nós vamos entrar a compreender por que é tão importante para nós profissionais do cuidado visual e ocular primário nos especializar em uma área fundamental. Fundamental porque já vamos ver essa importância, como falei antes, mais que uma palestra, é algo de vital importância que precisamos mostrar em Latinoamérica, precisamos mostrar de Latinoamérica que são os números. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui são essas prevalências de como você, profissional, fisiologista da visão, profissional de cuidado visual e ocular primário, vai a apresentar-se ante os as diferentes instâncias que nós temos nas nossas diferentes cidades. Nós temos aqui hoje pessoal do Brasil inteiro. Como você apresenta um projeto na sua cidade? Como você apresenta para o prefeito, a prefeitura, a vigilância sanitária, seus colegas da área da saúde, como você se apresenta como profissional fundamental dentro do cuidado visual e primário, visual e ocular primário, perdão. Então, mais que uma palestra, hoje quero apresentar para vocês essa relevância dessa área da optometria, que é a optometria pediátrica. Então, lembrem que a pediatria é uma área da saúde, certo? O que diferencia a nossa optometria pediátrica do resto da área de saúde é que nós cuidamos especificamente de nosso órgão, de nosso sistema visomotor e de nosso sistema perceptual visual, que é o responsável pelo processamento da informação visual. E isso tudo atinge a uma faixa etária do 0 até, para alguns autores, 14 anos, para outros 15, para outros 16, para outros vai até os 18, isso dependendo da legislação de cada país. Então, a optometria pediátrica, para nós hoje, realmente é uma realidade. Temos diferentes órgãos no mundo inteiro que estão lutando contra a cegueira prevenível. E nós, hoje, já fomos reconhecidos como esses agentes do cuidado visual e ocular primário aqui no Brasil pela primeira vez em tantos anos. Então, essa área é aquela área que vai evitar que no futuro tenhamos adultos cegos, que no futuro tenhamos deserção escolar, que no futuro essas crianças não possam realizar seus sonhos porque, infelizmente, tiveram uma alteração refrativa, motora, ocular, de processamento de informação que limitou suas habilidades cognitivas, limitou suas atividades da vida diária, o que está fazendo com que esses pacientes, infelizmente, não possam cumprir seus sonhos. Então, quando nós falamos da relevância da optometria pediátrica no mercado mundial, estamos falando em nosso planeta por completo, é importante que vocês se preparem, porque nós somos essa porta de entrada, certo? Somos a porta de entrada para descobrir diversos tipos de alterações que vão levar a problemas de aprendizagem, a problemas de processamento de informação, o que faz que muitas crianças não compreendam, tenham dificuldades graves escolares, graves de compreensão, graves na sua atividade física e, o pior de tudo, que possam ser adultos ou jovens adultos cegos. Então, nossa área de optometria hoje está procurando que no mundo inteiro, todos os países, e isso pela Organização Mundial da Saúde, se desenhem campanhas de prevenção e promoção
da saúde visual e ocular. Para quê? Não só para prevenir o impacto que tem a cegueira, a discapacidade, não só no paciente, mas na família desse paciente e nos órgãos públicos que têm que lidar com alto custo de pensões, de toda a parte legislativa que gera um paciente com uma limitação ou com uma discapacidade visual. Então, nós temos uma série de programas mundiais que contam com a optometria como triadores para prevenção e promoção da saúde visual e ocular. Então, quando nós falamos dessa introdução à nossa optometria pediátrica, de acordo com uma estimativa realizada pelas Nações Unidas em abril deste ano, nós temos uma população mundial hoje que ultrapassou já os 7,87 bilhões até abril. E conforme com nossas estatísticas brasileiras do IBGE, nós temos uma 40,2% que abrange esta faixa etária, estamos falando de jovens entre os 0 aos 17 anos para a maioria dos autores. É uma revisão bem grande que estão fazendo cada uma dessas organizações para demonstrar como em cada país a perda pela falta de prevenção, de promoção da saúde visual está levando a uma perda leve, moderada ou severa. E o pior de todo, em muitos casos, a cegueira. Então, nós temos aqui, em estes mapas realizados pela IAPB, nós temos a cada corpo, vocês estão vendo a porcentagem que corresponde à perda de visão no mundo. Então, como estava falando antes, gente, nós temos essa faixa etária gigantesca. Só no Brasil, hoje, temos esse 40,2%, mas como estamos vendo aqui, nós temos uma população mundial que está crescendo dia por dia. E a preocupação da maioria hoje das associações que estão cuidando da infância, cuidando do futuro de nossa população, que campanhas. Essas campanhas significam que através da promoção, da educação, nós consigamos a prevenção. A maioria das alterações que nós temos hoje mundialmente, que tem essa perda de visão no mundo, como vocês veem aqui, cada cor corresponde a uma porcentagem de que tanta perda nós temos. Temos países como o nosso atual, Brasil, que ainda não temos estatísticas suficientes, e vocês veem aqui que ele aparece nesse 0 a 2% de perda de visão no mundo, mas nós sabemos que é maior. Mas ainda não temos esses números, essa incidência, essa prevalência. Por quê? Porque não temos suficiente pessoal atuante nessa área da optometria pediátrica. Estamos falando não só de optometristas, mas de oftalmologistas, de triadores, tanto do setor primário, secundário e terciário. Então, seguramente que esses números que apresentam as instituições mundiais, como a IAPB, que estão fazendo estes mapas, não tem o valor real de quantas pessoas nós temos hoje no Brasil com essa deficiência leve, moderada ou severa. Então, sabemos que o 90% da perda de visão é evitável, é tratável. E desse 90%, que são 771 milhões que tem essa perda de visão, nós temos 161 milhões que tem erro refrativo não corrigido, certo? Temos 100 milhões que tem catarata, que não é diagnosticada precocemente, e temos 510 milhões que tem erros que são de refração que são quase não corrigidos. Então, o que significa isto? Nós, que somos esse profissional fundamental nessa área de atuação da prevenção, da promoção, e a esse nível, somos o nível terciário, estamos diretamente inseridos nessas campanhas de prevenção e promoção. O que acontece hoje no Brasil, em muitos países, que a optometria está em desenvolvimento, está em tratados para poder legalizar-se em los diferentes países, porque isso acontece não só em Brasil, acontece em muitos países ainda. Significa que não temos suficientes profissionais aptos a fazer a triagem, a fazer a prevenção e a promoção
da saúde visual e ocular. Significa que estos 771 milhões de pessoas poderíamos evitar que fiquem cegos, que fiquem com uma discapacidade ou com uma limitação pela falta de correção temprana. Então, basicamente, se nós vemos os dados em 2020 da IAPB, nos falam que, olhem aqui, o maior número corresponde a esses erros refrativos moderados a severos que não são corrigidos e que vão causar essa discapacidade, essa limitação. Nós vamos a ter já os erros refrativos que vão gerar, logicamente, a cegueira. Estamos falando dos erros patológicos, como a miopia magna, a hipermetropia patológica também. E temos, em segundo lugar, as cataratas, certo? Cataratas moderadas a severas que, se detectadas precocemente, podem ser encaminhadas para cirurgia prévia e evitar ambliogênesis. Além disso, temos, já não na faixa etária, nós vamos a ter a degeneração macular, certo? Hoje nós temos em quinto lugar a maculopatia miópica, que acontece em adultos jovens, adolescentes e adultos jovens, e nós temos o glaucoma, que vocês veem aqui, também já em terceiro lugar como causa de cegueira. Esto para 2020, nosso glaucoma já está em quarto lugar, onde nós vamos a ter aqui uma faixa bem importante para o glaucoma congênito e o glaucoma infantil, que, se detectados precocemente, logicamente, evitaríamos a perda do órgão, a perda do globo ocular e, logicamente, a cegueira. Temos em quinto lugar aqui a retinopatia diabética e outras alterações, onde especialmente temos hoje a o tracoma, que continua em muitos países. Temos as infecções geradas por parasitas, especialmente da água, e temos as ceratopatias, em nosso caso, certo? Especialmente os leucomas corneales, que são os que se encontram aqui nesta outra, outros tipos de alterações visuais. Quando nós falamos de número de pessoas com perda de visão, e isso aqui que trago, talvez para alguns de vocês não seja tão interessante, mas é muito importante porque, como você, profissional optometrista, você, fisiologista da visão, você, agente do cuidado visual e ocular primário, se apresenta na sua comunidade. Você se apresenta com números. Por que você é importante? Porque você pode evitar a cegueira prevenida. Você pode fazer com que essas crianças que estão aumentando sua deserção escolar por falta de compreensão, por falta de ametropias não corrigidas, por falta de ambliopia, estrabismo, que vão limitar esse processamento visual, aprenda, certo? Se você consegue diagnosticar e identificar precocemente. Quando estava montando aqui esse conversatório para vocês, eu fiquei realmente bastante triste. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver las estadísticas, comenzamos a ver estadísticas de que después de la pandemia, después del COVID, nuestra población infantil aumentó las taxas de crianças que trabajan, de crianças que no van a escuela, lógico porque estábamos en escuela, mas porque os adultos e os quem cuida delas, que são geriátricos ou pacientes de alto risco, não trabalham mais. Então, estamos falando de crianças menores de 15 anos que estão aumentando as taxas impressionantemente dentro de trabalho infantil. Então, são coisas que começamos a pensar como optometristas, não, o que podemos fazer, certo? Primeiro é identificar quem tem problema, prevenir que estes 1,758 milhões de pacientes esperados a 2050 sejam cegos. E acá vocês estão vendo tanto a cegueira, certo, como o quadro moderado severo, certo, e já a incapacidade visual. Então, é muito importante que nós sejamos cientes de nossa relevância dentro dessa prevenção, dentro dessa promoção. E como optometristas hoje, nós temos esse 90, imaginem, são 90 milhões de crianças, adolescentes que vivem com perda de visão, dos quais 2 milhões são cegos,
certo? 30 milhões têm deficiência visual moderada severa e 58 milhões sofrem de deficiência visual leve. Significa que temos praticamente quase um 80% de causas que são preveníveis. Preveníveis através de quê? Primeiro, das triagens, da valoração e avaliação adequada dessa faixa etária. Estamos falando de crianças do 0 aos 17 anos. Além disso, de realizar testes além da cuidado visual que nos vão permitir diagnóstico precoce de muitas alterações como ambliopia, estrabismo ou alterações de processamento da informação visual que possam levar a deserção escolar, certo? A que essas crianças não vão à escola porque não entendem, não compreendem o que fazem, que não querem mais estudar e comecem uma atividade laboral com menos de 15 anos. Então, em nossa labor, em nossa missão como profissionais do cuidado visual e ocular primário, poder ajudar nesta campanha tão importante para baixar estes números e evitar a cegueira. Em uma pesquisa realizada aqui pelos nossos colegas oftalmologistas, que são as pesquisas que aparecem normalmente, se vocês olham nos portais internacionais, nós temos uma estimativa de prevalência de cegueira infantil no Brasil aproximadamente de 30%. Como estávamos falando aqui, crianças de 0 a 15 anos, para outros autores vai até os 17 anos, isso vai depender da legislação do país. Mas aqui no Brasil, hoje nós temos crianças menores de 15 anos que trabalham, que desertaram da escola, precisamente porque não tem um adequado processo visual nem de informação, nem de codificação, o que leva a deserção. E essas crianças hoje trabalham, certo? Então, estamos realmente com uma estimativa de prevalência de cegueira aqui no Brasil de 0,5 a 0,6 a cada 1.000 pacientes. Então, normalmente, nós vemos isso aqui como números, mas você não tem que pensar em números, você tem que pensar que estes números é o que vocês vão apresentar nas suas campanhas, nas suas cidades, para seu prefeito, para sua secretaria, para as escolas públicas, municipais, os colégios, para entender o que está acontecendo com essa população tão carente hoje aqui no Brasil e em muitos de nossos países, infelizmente. Estamos falando não só de Brasil, mas também dos países de terceiro mundo, os países onde não se tem acesso a condições mínimas, alimentação adequada, onde nós temos um aumento gigantesco da obesidade infantil também. Então, nosso erro de refração está aqui, nós estamos a nível mundial, e estou aqui de acordo à Organização Mundial da Saúde, ao Conselho Mundial, nós temos são 671 milhões que têm um erro refrativo não corrigido, certo? Sendo a maior causa de perda da visão totalmente prevenida. Então, 161 milhões dessas pessoas vivem com deficiência visual ou cegueira, 510 milhões vivem totalmente com deficiência visual. Para pessoas que com um exame refrativo, com um exame motor, com uma adaptação de óculos, de lente de contato ou encaminhamento para cirurgia de catarata, tratamento do estrabismo e da ambliopia, isso aqui não aconteceria. Então, é o que eu quero que vocês vejam a nossa importância dentro do cuidado visual e ocular primário. Estes dados epidemiológicos mostram esse 30% de crianças na idade escolar que vão ter problemas refrativos, que vão, como falei antes, a interferir no seu desempenho escolar. Não só no seu desempenho escolar, nas suas atividades da vida diária. Se uma criança não tem processamento de informação, ela não entende o que ela tem que fazer, ela não compreende, ela não codifica, ela simula ter uma alteração grave de aprendizagem, quando na verdade é um paciente que não está enxergando, que não está sendo corrigido. Isso representa um universo de mais de 8 milhões de crianças entre os 7 e 14 anos que estão
expuestas a enfrentar esos problemas de autoestima y especialmente de su inserção escolar e o mais importante que é a qualidade de vida. Então, estamos em um momento muito complexo, porque assim como falamos da pandemia de coronavírus, certo, de COVID-19, nós estamos com uma pandemia de miopia, estamos com uma pandemia de ambliopia, estamos com uma pandemia de alterações de aprendizagem, devido a todo isso que está acontecendo hoje em nosso planeta. Então, essas agências todas estão buscando que se fala muito sobre a miopia, todos vocês já escutaram diversas palestras, o ano passado tivemos muitas conferências, muitas palestras falando sobre o controle da miopia e por que é tão importante, porque temos essas estimativas até o 2050 de que o 50% da população vai ser miope, certo? E nós temos 10% que vai ser cego por miopia, estamos falando de miopia magna ou maculopatia miópica. Então, se fala muito de miopia, mas não é só miopia que nós temos que pensar em que só a miopia tem controle. Nós temos crianças com cegueira prevenível, com ambliopias profundas, com alteração cortical, alteração de aprendizagem, alteração cognitiva, não só pela miopia, mas também pelos outros defeitos refletivos, também pela falta de tratamento das crianças nesse primeiro ano de vida. E quando falamos primeiro ano de vida, significa o bebê recém-nascido, que não recebe os suficientes cuidados por parte da área de saúde visual hoje. Por quê? Porque pensam que um bebê não pode ser avaliado, mas o problema já está desde o momento do nascimento. Então, nós temos essas prevalências gigantescas em os diferentes tipos de raça da miopia. Temos para a hipermetropia, então a hipermetropia também está aumentando. Aqui coloquei para vocês o link, se vocês querem observar os estudos realizados, se espera que a hipermetropia para 2050 também tenha uma projeção gigantesca. E se fala muito da miopia porque está gerando a maculopatia miópica, mas a hipermetropia, para nós, que somos profissionais da reabilitação, é ainda mais complexa porque gera ambliopias graves, anisometropias muito graves, que se não são tratadas rapidamente, adequadamente, em muitos pacientes vai gerar supressões e ambliopias moderadas a severas. Então, assim como a miopia precisa de controle, a hipermetropia também. E esse controle começa desde quando? Quando o bebê é avaliado desde o momento do nascimento. Então, nossa relevância como profissionais, saber atender crianças em todas as faixas etárias. Todos os dias recebo pacientes falando que, ou ligando se é possível atender um bebê, porque outras pessoas falaram que não podia, porque ele ainda não falava. Não, como profissionais do cuidado visual e ocular primário, temos esse dever e essa missão de atender pacientes em todas as faixas etárias. E essa atenção ela que vai evitar que esse bebezinho que tinha uma alteração refrativa, uma alteração motora, uma alteração patológica seja encaminhado a tempo para prevenir a cegueira. Por exemplo, em caso de um glaucoma congênito, de uma catarata congênita, de uma retinopatia ou uma maculopatia congênita. Então, nós temos essas taxas gigantes hoje em Latinoamérica, donde 1 a cada 10 miopes sofre de miopia alta, de miopia magna, e nosso reto é evitar que essa cifra continue aumentando. Mas, como eu falei antes para vocês, não é só a miopia, nós vamos a ter a hipermetropia que vai gerar nas diferentes grupos populacionais. Aqui em Brasil temos todas as etnias, certo? Cada um de vocês mora hoje em uma cidade que tem uma genética, uma população, tem uma mistura diferente. Então, alguns de vocês moram lá onde a maioria é miope, outros moram onde a maioria é hipermétrope, outros moram onde se tem uma genética de glaucoma, de catarata congênita. Então, nós temos que saber avaliar esses pacientes desde o momento em que ele nasce para poder prevenir que essa criança tenha cegueira no futuro, tenha um tipo de alteração totalmente prevenível que levou a uma sequela sensorial grave que vai a limitar a
sua condição de vida, a sua qualidade de vida, sua aprendizagem e, quando seja adulto, logicamente, seus sonhos. Então, nós temos aqui uma prevalência também para que vocês vejam de acordo a os diferentes grupos. Nós temos aqui uma prevalência de ambliopia e estrabismo. Essa ambliopia e estrabismo, hoje, na maioria dos países, inicia pela anisometropia, certo? Essa correção não temprana nos pacientes que têm ametropias acima de 1,5 dioptrias diferentes de um olho para o outro, ou naqueles pacientes que têm antimetropias ou que têm aniseconias, e especialmente temos um 5,3% dessa população que tem anisometropia na idade escolar, e nessa idade tão importante para o processamento da informação visual, para o processamento de tudo o que esse cérebro vai utilizar na sua etapa adulta. Então, lembrem que nessa etapa escolar é quando nós estamos nesse processo de neurodesenvolvimento. Então, se uma criança tem anisometropia, essa vai gerar provavelmente uma ambliopia, e aqui nós já temos um 30% de prevalência de pacientes ambliopes. E desses 30%, 90% deles são por miopias unilaterais, normalmente com alteração ocular. Então, para que vocês vejam, nossa ambliopia também é uma pandemia. Então, nós já falamos de pandemias, a ambliopia hoje está impulsando o mercado mundial. Esto aqui coloquei em espanhol porque é o artigo que está mostrando quantas milhões de pessoas hoje. Nós temos um meta-análise que foi realizado em 2019, que fala que para o 2030, 221 milhões vão ser provavelmente ambliopes. Então, estamos vendo que a ambliopia também é uma pandemia que está impulsionando o mercado mundial, certo? Para todos os dias sacar tecnologias novas, fármacos novos, novas técnicas para prevenção e controle também da ambliopia. Então, nós temos que essas ametropias vão ser essa primeira causa de discapacidade visual, com esse 43% de população que afeta elas, mas a prevalência da ambliopia vai ser de 2 a 7%, e vai ser em pacientes adultos essa primeira causa de perda de visão. Então, nós temos campanhas, assim como temos a miopia, temos as campanhas de ambliopia. Então, vocês veem aqui por regiões, como hoje se estão realizando diversos estudos meta-analíticos, diversos estudos que estão demonstrando a importância da inserção do optometrista para a prevenção e promoção, especialmente do paciente ambliope. Então, nós falamos da cegueira prevenível, mas dentro dessa cegueira prevenível, nós vamos a ter a ambliopia como um dos principais fatores de discapacidade visual ou incapacidade visual ou limitação visual. Além disso, nós temos o estrabismo, certo? Dentro do estrabismo, esta torta que estou mostrando aqui para vocês, este PAI, é realizado por a ATA de Oftalmologia em 2018, onde nós tínhamos aqui que um 57,8% apresentava especialmente exotropias intermitentes, 23% que vocês veem aqui, exotropias constantes, e um 10,6% exotropias ou endotropias constantes. Então, nossa proporção de pacientes ambliopes estrábicos também é muito alta, certo? E lembrem que um paciente que tem uma ambliopia, seja pela anisometropia, ou seja, funcional, ou seja, orgânica, vai ter limitações na sua qualidade de vida. Um ambliope funcional tem que ser corrigido o mais precoce possível. Hoje nós temos tratamentos fora dessa etapa plástica, dessa etapa crítica, que nós, como optometristas, devemos conhecer e devemos estar atualizados com as novas tendências de diagnóstico e de tratamento preventivo. Então, nossos pacientes ambliope hoje têm soluções eficientes para melhorar a ambliopia nessa etapa adulta. Mas, para isso, precisamos que nós, os profissionais optometristas, estejam qualificados
na avaliação, certo? No diagnóstico e no tratamento deste tipo de pacientes. Então, o paciente ambliope vai reduzir absolutamente todas essas habilidades que necesitamos para ter uma aprendizagem, uma qualidade de vida, um processamento de informação normal. Então, normalmente já sabemos que temos a visão reduzida, vamos a ter esse fenômeno de crowding, de amontonamento, temos a diminuição do contraste tão dramática em muitos ambliopes, o que limita uma intensidade maior a qualidade de vida. Temos alterações tanto oculomotoras, de localização espacial, assim como alterações da eficiência, que é nossa acomodação, anomalia de fixação, alteração em nossos movimentos horizontais, o que vai logicamente a limitar a leitura, a compreensão da leitura, o desempenho escolar. E além disso, logicamente, uma alteração no último nível, nessa última escala, que vai ser nosso processamento de informação visual. Então, é nosso dever como optometristas contemplar a nosso paciente pediátrico com outros olhos. Desde que nós recebemos um bebê em nosso consultório, nós estamos analisando uma série de informações. Informações de como é a genética desse bebê, certo? Esse bebê pode ser influenciado, logicamente, pelas características heredofamiliares, tanto da família paterna e materna, por todas unas alteraciones genéticas que están de base cromosómica. Tenemos diversos tipos de síndromes que van a acontecer en ese momento de mistura do ADN paterno y materno. Y todo eso nos estamos avaliando en nuestro histórico clínico pediátrico cuando estamos realizando ese primer contacto con nuestro paciente y preguntando y cuestionando sobre cómo fue esa avaliación prenatal. Além disso, nós temos uma série de informações que vão mudar dependendo de nossa epigenética. Então, lembrem que um bebê pode ter uma informação genética perfeita, maravilhosa, os pais, a família paterna, materna não tinham nenhuma alteração, mas, infelizmente, na etapa perinatal, durante a gestação, a mãe foi contaminada com coronavírus, por exemplo, foi contaminada com rubiola, com toxoplasmosis, com um parasita, o que faz com que essas crianças tenham sequelas, e essas sequelas vão começar em nosso sistema visomotor, em nosso sistema cognitivo, em nosso desenvolvimento do cérebro primitivo, o que vai gerar em muitos pacientes pacientes natimortos, certo? Outros pacientes vão nascer com síndromes graves e muitos deles com alteração visual cognitiva, que é parte de nossa labor como optometristas, identificar e tratar junto a uma série de profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psiquiatra, nós vamos a ter profissionais atuando na área do aprimoramento dessa mobilidade dessa criança, onde temos o TO, certo? Então, é muito importante que nós percebamos que essa informação que estamos extraindo quando avaliamos um bebê, nos está mostrando o que vamos a esperar desse paciente na sua etapa adulta, na sua fase adulta. Então, se meu paciente, nesse primeiro encontro, me apresenta que já tem uma alteração nesse controle pré, pério, pós-natal, sabemos que vamos a ter que aprimorar a terapia e a reabilitação para fazer com que essa criança tenha uma vida adulta normal ou sem sequelas. Então, nós temos que pensar que não é só 2 olhos o que estamos avaliando. Não, estamos avaliando um neurodesenvolvimento, estamos avaliando o nosso cérebro primitivo e como esse cérebro primitivo se desenvolveu, gerando ou uma atividade motora, visomotora, perceptual, visual normal, ou, infelizmente, uma falta de algum reflexo, uma ausência ou
un lapso en algún momento de ese desenvolvimiento tan importante gerou uma alteração postural, comportamental, cognitiva, visomotora. Então, isso é tudo o que nós temos que avaliar só nessa parte de nossa anamnese. Aqui até agora não falamos nem de tomar a cuidado visual, nem todo o que nós já sabemos fazer em nosso histórico clínico convencional, mas essa informação que nós temos que processar, essa importância de uma boa anamnese para poder pensar em como e o que esse paciente precisa para melhorar sua qualidade de vida. Então, o processamento da informação visual vai depender 100% de que esses outros fatores, pré, peri, pós e nosso neurodesenvolvimento sejam perfeitamente normais. Se temos alguma alteração em algum ponto desses fatores, logicamente, nós vamos a ter uma alteração no aprendizagem. Então, nós temos um desenvolvimento embrionário, certo? Esse desenvolvimento embrionário pode ser alterado pela epigenética, onde nós temos uma série de fatores externos ou ambientais, desde agentes físicos, biológicos, químicos. Hoje em dia estamos com nossas pandemias, então nossos agentes biológicos são o que especialmente está modificando essa etapa de neurodesenvolvimento. Mas temos também os pacientes que estão expostos a agentes químicos, seja sintéticos ou seja naturais, onde nós vamos a ter uma série de alterações estruturais, especialmente estamos falando da visão de nossos pacientes, que devem ser diagnosticadas precocemente para entrar no protocolo terapêutico. Além disso, nós vamos a ter uma série de fatores internos, como falei antes, a genética, logicamente, das duas famílias, mas também vamos a ter alguns pacientes que vão a ter alterações cromossômicas, cromossomais, e vamos a ter a desnutrição. Então, dentro dessa desnutrição, não se trata só do raquitismo, da deficiência de vitamina A ou de alguma vitamina específica, mas também a obesidade, certo? Que está aumentando dramaticamente na população infantil. E nós, como parte dessa área da saúde, de profissionais do cuidado primário, nós precisamos conhecer da química sanguínea, saber por que esse paciente está obeso, se é por desnutrição ou por má alimentação, e que essa característica vai a gerar alterações em nossa estrutura, na nossa retina, nos nossos músculos, em nosso processo de informação visual. Então, somos os agentes que vão explicar isso para essa família, para esses pais, por isso é tão importante que vocês conheçam todas estas áreas que formam parte da optometria pediátrica. Então, nós vamos a ter alterações cromossômicas, genéticas, ambientais, tudo isso vai a gerar sinais, sintomas, defeitos refrativos, tipos de estrabismo diferentes e, como falei antes, síndromes específicas. E como profissionais do cuidado primário, temos que conhecer e especialmente saber cruzar essa informação desses sinais e desses sintomas, certo? Para poder determinar se nosso paciente é um paciente sindronômico, é um paciente que precisa de um tratamento multidisciplinar, não é só um paciente de reabilitação visual, ou de correção óptica, ou de um tratamento especificamente realizado por nós. Não, em muitos casos, nós vamos a precisar, dentro da optometria pediátrica, saber trabalhar de uma forma eficiente com uma equipe multidisciplinar. Então, além disso, nós vamos a ter uma série, como falamos antes, de anomalias congênitas, especialmente que são geradas ou por fatores, como temos aqui, herência multifatorial, ou por mutação genética, ou por fatores ambientais, ou anomalias cromossômicas, mas a maioria delas, como vocês veem aqui, o 55%, é idiopático, não se sabe a causa. Estes dias eu atendi vários bebês que vocês veem que ele é sindronômico, mas passou por todos os testes genéticos e ainda não se conhece a síndrome que tem. Nossa labor qual é? O cuidado primário. Então, evitar que perda a estrutura ocular, evitar que se ambliopice, ajudar a que as estruturas se desenvolvam com o menor risco possível para melhorar a qualidade de vida
no futuro dessas crianças. E para isso também, dentro da optometria pediátrica, nós temos a higiene visual. Então, como profissionais, nós temos que realizar essa campanha, e seria nosso dever ir para as escolas, para as prefeituras, para as secretarias municipais, enfim, e criar essas campanhas para que a população conheça o que está acontecendo, conheça essas pandemias. Se fala muito corona, 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 e todo mundo fala na TV, na mídia social, então, mas alguém está falando da pandemia de ambliopia, ou de miopia, ou de hipermetropia, ou de cegueira? Não. Então, é nossa área, é nosso dever informar a cada um desses pacientes que nós estamos atendendo em nosso dia a dia o que pode acontecer se não se trata, o que pode acontecer para esse bebecinho se os pais não trazem para nossa consulta a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano. Então, é nosso dever estar sempre promocionando a saúde visual para prevenir a cegueira, tá? Então, dentro disso, hoje nós temos aqui, vocês veem os países onde estão muito preocupados e alarmados com a população infantil devido a essa pandemia, especialmente de miopia, como se estão criando dispositivos para manter a higiene visual, a ergonomia, a postura. Se vocês observam nossas crianças de hoje, a postura é totalmente errada, porque elas estão o dia inteiro diante das ferramentas eletrônicas. Então, o que vocês veem aqui é para evitar que essas crianças, no futuro, sejam pacientes com limitação na mobilidade, por dano cervical, por problemas graves cervicais. Então, não só evitar o crescimento ocular, mas também o restante que forma nosso ser humano, nosso mini humano, como eu falo. Então, nós temos que prevenir e promover. Esse é o nosso objetivo, e não só nosso objetivo aqui no Brasil, mas nas campanhas que estão sendo realizadas no mundo inteiro. Então, nós temos esses fatores que devem ser estudados, certo? Sociais, as características de nosso sistema aqui de educação. Nós não vamos a tentar modificar o sistema de educação, nós vamos tentar chegar ao sistema de educação para poder apresentar a necessidade de que nossas crianças brasileiras sejam avaliadas e que essa avaliação seja frequente para saber se esse problema escolar não é por uma falta de correção, uma simples falta de correção, ou de uma alteração visomotora, visoperceptual, ou se esse paciente já realmente tem uma alteração cognitiva diferente, uma alteração de aprendizagem diferente. Como falo para muitos dos meus acadêmicos e muitos dos meus pacientes que chegam em consulta com diversos testes que passaram por diversos profissionais, mas todos os testes dependiam de quê? Da visão. E a criança tinha 20/200, 20.000. Se não enxergava, como respondeu um teste de outro profissional? Certo? Um teste que necessitava de um processamento de informação visual. Então, já um diagnóstico parte errado desde a base, e a base somos nós, para o restante dos outros profissionais. Então, nós precisamos conhecer exatamente esse processo pela qual essa criança passou, que é o que nós chamamos de epigenética, que é o que vai estar mudando, certo? Mudando dramaticamente a informação genética e heredofamiliar, certo? A epigenética. E isso tudo hoje está sendo estudado para evitar o aumento da miopia, controle da ambliopia, crescimento ocular, esse crescimento ocular que está completamente hoje bagunçado devido ao excesso de tecnologia, o excesso de ferramentas tecnológicas, cubículos fechados, falta de atividade física, má alimentação, sedentarismo, excesso de luz azul. Isso tudo está fazendo com que a informação que nós estamos mandando, os sinais que estamos mandando para nosso tálamo e nosso córtex, é que nosso globo ocular tem que seguir crescendo. Então, nós temos hoje essa missão bem grande de prevenir, de triar, de ser os agentes do cuidado visual e ocular primário. E somos agentes, por quê? Porque somos os encarregados diretos dessa identificação precoce. Isso através de quê? De nosso exame completo.
de saber lidar com todo tipo de criança que chegue no seu consultório. E todo tipo de criança significa que nós vamos a ter as crianças com discapacidade, certo? Com incapacidade visual. Antigamente falávamos de baixa visão, hoje não falamos mais essa palavra. Nós vamos a ter aqueles pacientes que vão a ter já um compromisso cognitivo, que estão totalmente abandonados pela área da optometria e da oftalmologia, estão sendo reabilitados por outros profissionais da saúde que não entendem do processo visual, do processo de formação e desse processo de codificação da imagem. Então, temos uma área gigantesca. Além disso, temos o paciente com nistagmus, que está chegando muito. Antigamente não tínhamos tanto paciente com nistagmus, todos sabemos que é uma alteração neurológica, mas essa alteração neurológica gera limitação na qualidade de vida, nas atividades da vida diária e especialmente nessa fase de aprendizagem. É dramático. E esses pacientes com nistagmus vão ter ambliopias, vão ter estrabismo. E nós, como reabilitadores, como parte desse cuidado visual, nós temos que saber identificar, saber tratar e saber até onde posso chegar com esse paciente para minimizar suas sequelas sensoriais e que esse paciente tenha uma qualidade de vida e uma boa estância na sua escola, no seu colégio. Então, nós temos que tentar com esses pacientes, primeiro, identificar o tipo de nistagmus. A maioria deles, como falamos antes, são desordens congênitos, mas muitos deles hoje estão sendo gerados por alterações patológicas, por causas que não sabemos. O paciente passa pela avaliação neurológica, passa pela avaliação optométrica, eletrofisiológica e não tem uma causa aparente. Mas o que sabemos é que vai gerar uma série de sequelas que nós, como optometristas, vamos a ter que corrigir. Além disso, gente, é importante que saibamos que a pediatria está evoluindo. A pediatria mudou. Muita gente ficou lá na escola antiga e hoje nós temos avanços terapêuticos que nos permitem tratar pacientes adultos jovens, pacientes com compromisso neurológico, pediátricos, pacientes que têm uma alteração cognitiva. Então, é nosso dever poder, primeiro, conhecer, saber usar, e além disso, explicar para essa família que temos opções, que essa criança tem possibilidades, porque antigamente não tínhamos todo esse avanço que nós temos hoje, da tecnologia que nos permite reabilitar pacientes ambliopes fora dessa etapa plástica, nos permite melhorar estereopsia, binocularidade, corrigir alterações em los movimentos oculares, que são os diretamente responsáveis pela aprendizagem, pela fixação, pela eficiência, pela compreensão. Então, hoje nós temos planos, e isso aqui é o plano do NEI até deste ano, foi publicado no mês passado, e esse plano busca melhorar todas essas habilidades que nós já falamos. Então, nós vamos a ter planos do NEI, certo? Onde, vocês veem aqui, nossa reabilitação da cegueira e da incapacidade visual. Nós temos aqui o estrabismo, a ambliopia e as habilidades de processamento visual, que são diretamente a área da optometria pediátrica. E, além disso, nós vamos a ter, logicamente, o diagnóstico precoce, encaminhamento a tempo para alterações da retina, da córnea, da opacidade do cristalino, especificamente as cataratas congênitas, glaucoma e outras neuropatias e maculopatias, para a prevenção da cegueira. Então, este plano está em curso a partir deste ano. E, baseado nesses planos do NEI, nós temos hoje, como estava falando para vocês, outras preocupações que devem ser tidas em conta quando estamos atendendo um paciente na faixa etária pediátrica. Uma delas, como falei antes, é o sobrepeso, certo? Então, estamos com 755 mil crianças com obesidade grave.
certo? Isso é um 5% desse 40% que nós falamos lá no início da nossa palestra. Nós temos um 8% que está já com obesidade e 16% que está com sobrepeso. Então, se vocês observam as nossas crianças de hoje, a maioria está acima do peso. E qual é o risco de estar acima do peso? O sedentarismo faz com que nossas atividades metabólicas mudem. Então, nós vamos a ter alterações na retina, na mácula, além disso, no processamento da informação visual. E, logicamente, aumento nos índices da miopia. Então, é muito importante que vocês, como profissionais do cuidado visual e ocular primário, informem quando vocês estão observando o seu paciente, vocês têm que questionar o que ele come, o que come, quanto come, faz atividade física, certo? Que tipo de atividade física, quantas horas por dia. Então, hoje os estudos estão mostrando que essas crianças estão virando pacientes com diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 2 hoje já está em quarto e quinto lugar, certo? No mundo, com cegueira, como indicador de cegueira. Então, essas crianças hoje obesas, no futuro, são adultos, jovens adultos, pré-diabéticos ou diabéticos tipo 2, o que vai gerar sequelas na retina, vai gerar maculopatia, retinopatia hipertensiva. Então, é nosso dever explicar para os acudientes, para os responsáveis, para os pais, os professores, que tão importante é a atividade física e a alimentação. Logicamente que nós vamos a ter um problema muito grande, que falei para vocês hoje, que eu fiquei realmente muito triste, porque vocês veem os índices de desnutrição, não só em Brasil, mas no restante do mundo. E vocês veem aqui a obesidade, certo? A obesidade é algo que me deixou feliz, mas também não temos taxas, certo? Vocês veem que Brasil não aparece por aqui, certo? Mas por falta de estatística ou porque realmente não temos crianças obesas. Se eu pergunto para vocês agora, e os que atendem crianças, seguramente se estão dando conta que cada dia nossos pacientes chegam mais obesos. E estamos falando dessa população tão crítica, porque uma criança obesa gera um adulto com diabetes, mas também com problema circulatório, problema cardiovascular, problema vascular. Então, estamos realmente em uma época difícil, onde a pandemia fez que a obesidade em muitos países se triplicara. Por quê? Porque estamos 2 anos todos sentados na frente a uma tela de computador, sem atividade física, sem exposição aos raios ultravioleta do sol. Tudo isso, essa atividade física, boa alimentação, as vitaminas suficientes, ou seja, comer vegetais, frutas, legumes, são importantes para o desenvolvimento de nosso processamento visual. Nossa mácula necessita, nossa retina necessita, e nossa estrutura interna vascular também. Então, estamos em uma situação bastante complexa. E nós somos os diretamente responsáveis pela educação desses pacientes, já que a maioria desses pacientes vai com os primeiros sinais de uma desnutrição a nível visual. Ele não vai no pediatra, no clínico geral, não. Ele vai no optometrista porque começou a ter problema de olho seco, certo? Lágrima oleosa, e vocês veem a mácula dos pacientes, uma mácula que não tem brilho, que já começa a ter depósitos de proteína, porque esse paciente está obeso ou está desnutrido. Então, é muito importante que vocês sejam cientes da importância de vocês, optometristas, na prevenção e promoção destes futuros adultos. Além disso, hoje é importante que também estemos atualizados em quanto à tecnologia. Temos hoje aparelhos que nos permitem já fazer um cálculo estimativo baseados em biometria, em refractometria, em uma ecografia total de nosso sistema, o que está fazendo que nos permita já ter uma estimativa de se esse pacientinho vai a precisar de um controle de miopia ou não.
Si ese eixo anteroposterior está mudando, está creciendo, si ese globo ocular está creciendo, nos tenemos que tomar medidas más drásticas para evitar o crescimento ocular. Então, isso tudo nos facilita a explicação para os pais, acudientes, as campanhas de prevenção e promoção. Além disso, temos uma incidência gigante, gente, de pacientes com autismo, com TEA, que está aumentando. Temos 70 milhões de autistas no mundo, dos quais 2 milhões pertencem ao Brasil, certo? Na minha consulta diária, imagino que vocês também observam o tempo todo como a taxa de TEA está aumentando na nossa consulta. E muitos desses pacientes chegam encaminhados de colegas nossos, colegas oftalmologistas, pediatras, neurooftalmologistas, porque não foi possível a atenção devido às características próprias de cada síndrome. Então, é nosso dever como, repito novamente, como profissionais da saúde visual e ocular, saber atender todo tipo de paciente que chega em nosso consultório. Às vezes, você vai precisar de mais de um atendimento, você precisa primeiro ganhar a confiança desse paciente e depois você vai atendê-lo por completo, mas precisamos saber que essas síndromes estão aumentando, que essas síndromes estão mudando todos os dias e que nós precisamos saber como eu chego e como eu atendo, qual é o protocolo para atender cada um desses tipos de pacientes. Então, é diferente completamente atender uma criança com TEA ou uma criança, por exemplo, com síndrome de Down. Então, é muito importante e por isso se faz de fundamental relevância que vocês se especializem nessa área. Além disso, nós temos aqui esse quadrinho onde estamos vendo aqui o baixo desempenho escolar em um artigo publicado aqui no Brasil, não tão recente, certo? Os mais recentes estão em outro idioma, a maioria deles. Mas vocês veem aqui a dificuldade escolar e os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, como optometristas, vocês não vão diagnosticar propriamente a dislexia, a grafia, a lexia, não. Vocês vão a determinar se, através de nossa avaliação visual perceptual, nós descobrimos que a idade mental de nosso paciente é diferente de sua idade escolar, o que vai fazer com que ele tenha um baixo desempenho na escola e não seja um paciente com uma alteração do aprendizado. Provavelmente, nós vamos a ter alguns pacientes que tenham as duas ao tempo, mas o primeiro a tratar qual é? A entrada. Então, se você não tratou primeiro a entrada, que é o processamento, dificilmente você consegue tratar o restante das outras áreas cognitivas que estão em problema. Então, nós, como pediatras, como optometristas pediatras, temos que trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Essa equipe deve apresentar entre elas laudos, onde vocês estão comparando seus laudos e levando esse paciente a uma melhor qualidade de vida, significa um melhor desempenho escolar, a uma não deserção da escola, a que esse paciente seja um adulto que tenha compreensão, que possa ir bem na faculdade, fazer o que ele quer fazer quando seja adulto. Se essas crianças não compreendem na faixa etária escolar, nessa etapa tão importante onde estamos aprendendo, logicamente, são crianças que não vão continuar estudando. Então, temos diversas dificuldades de aprendizagem. O 80% delas, para já identificadas em estudos meta-analíticos, não eram alterações de aprendizagem, eram problemas visuais não corrigidos, eram pacientes ambliopes, eram pacientes que tinham alteração nos movimentos horizontais, sacádicos e segmento, eram pacientes que tinham uma idade mental diferente de sua idade cronológica, porque tinham um mau processamento da informação visual. E muitos deles eram pacientes que tinham uma dificuldade cognitiva diferente. Então, nós vamos a ter essa porcentagem que sim é um problema puramente de aprendizagem, onde vocês demonstraram no nosso exame que o problema não é visual, não é motor, não é perceptual, mas a maioria das crianças, infelizmente, não é problema de aprendizagem, é um problema de nossa área e nós somos o nível terciário. Significa que nós temos que avaliar, diagnosticar e tratar esse tipo de condição. Se eu deixo meu paciente com uma idade cronológica igual à idade mental, o restante de meus colegas
que tratam desse paciente como psicopedagogo, psicólogo, o professor da escola, o fonoaudiólogo, vão poder fazer seu trabalho. Então, é um trabalho interdisciplinar. Então, hoje eu particularmente trabalho em junção com elas, porque sem essas outras áreas é impossível que eu consiga reabilitar 100% já um paciente que, além de ter o problema visomotor e visoperceptual, tem limitação auditiva, tem problema na fala, tem síndrome que precisa de uma atenção integral de muitos profissionais. Então, nós somos essa ponte que vai permitir que, se o paciente processa adequadamente, o restante dos sentidos e dos órgãos efetores vão funcionar de uma forma adequada. Então, hoje em dia, como falava antes para vocês, temos tecnologias que nos permitem até o próprio telefone, que todos somos contra os que trabalhamos nessa área, mas temos software que nos permitem, olha, que até o próprio pai, através de uma foto, através de seu telefone, identifique que um olho de seu filho é diferente do outro, que esse olho provavelmente tem uma catarata, tem uma alteração da retina, tem um glaucoma ou tem uma opacidade corneal ou uma alteração na superfície que vai fazer que, se não se trata a tempo, esse paciente termine gerando uma cegueira evitável ou uma discapacidade visual. Então, precisamos fazer nosso exame optométrico completo? Sim, e isso vai depender da faixa etária. Nós vamos a precisar por todo o protocolo que todos vocês aprenderam na sua faculdade, nos seus anos de estudo, mas, logicamente, nosso objetivo, qual é? Que você saiba avaliar dentro de cada faixa, dentro de cada alteração sindronômica ou possivelmente sindronômica, e o mais importante, você consiga gerar esse diagnóstico diferencial entre essa anamnese, sinais e sintomas, a semiologia do seu paciente, seus achados clínicos e nossa conduta vai ser de prevenção, certo? De controle, evitar que essas crianças realmente sejam adultos cegos. E, além disso, logicamente, a optometria hoje entra não só dentro da avaliação perceptual visual, mas entramos dentro dessa reabilitação cognitiva. E isso vai depender de nossos reflexos primitivos. Então, lembrem que nós falamos lá no começo que temos um cérebro reptiliano, um cérebro primitivo. E esse cérebro primitivo, se não se desenvolve adequadamente, ou se alguns de seus reflexos persistem depois do nascimento, vão gerar dificuldades. Então, poucos profissionais da saúde hoje, especialmente quem não trabalha nessa área, sabe que um reflexo que persistiu vai gerar uma alteração como ambliopia, estrabismo, vai gerar dificuldades de aprendizagem, problemas cognitivos de alta ordem, problemas de postura. São pacientes que vão ter enéresis, pacientes que vão ser hiperativos, paciente que é introspectivo, retraído, com seu centro de gravidade completamente para dentro, egocêntrico. Então, nós temos uma série de reflexos que hoje é nosso dever identificar nesse encontro com o nosso paciente, se o problema realmente é só não é só de uma alteração refrativa, motora, visomotora ou visoperceptual, ou é porque esse paciente já desde a anamnese percebimos que provavelmente pode ter uma alteração nesse neurodesenvolvimento. Então, nós entramos dentro de uma área completa de neuroreabilitação, e a neuroreabilitação depende 100% da optometria pediátrica. Se você não compreende o processo de neurodesenvolvimento, que é a pediatria, você não tem como avaliar, e muito menos diagnosticar um paciente que tem um compromisso neurológico. Então, é parte de nossa área. Então, gente, minha pergunta para hoje é: como está a sua prática hoje? Vocês estão fazendo isso? Vocês estão avaliando esse neurodesenvolvimento? Vocês estão avaliando cada um desses fatores que deveríamos ter presentes em uma consulta pediátrica? Vocês estão avaliando essa faixa etária? Muitos de vocês, eu lembro de muitos de vocês que eram meus alunos, falavam: não quero saber nada de crianças, não, eu vou atender só paciente adulto, eu não quero atender criança.
Y muchos de ustedes ya desde pequenininhos es cuando estaban en sus faculdades, ya se apasionaron por esta área. Então, nosso objetivo com esse conversatório de hoje é que vocês vejam como nós, optometristas, somos fundamentais no processo de formação de um indivíduo. Como somos fundamentais para que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida, tenha aprendizagem, possa cumprir seus sonhos e tenha, o mais importante, um desempenho escolar bom para que continue estudando e evite a deserção. Então, nós somos esses profissionais do cuidado visual e ocular primário que vão avaliar, diagnosticar e tratar as alterações nessa idade, dos 0 aos 17 anos, para prevenir que esses pacientes sejam adultos com limitação visual, com discapacidade visual ou com cegueira, certo? Então, nosso objetivo era mostrar para vocês essa importância da optometria na sua área de atuação, porque é uma área que todo optometrista deve saber fazer, porque nós temos uma população gigante, como vocês viram aqui, de pacientes que precisam de atendimento optométrico nessa idade vital para o desenvolvimento de nosso cérebro e de nosso meio humano. Então, é nosso dever conhecer, é nosso dever saber avaliar toda a faixa etária, desde o 0 desde o prematuro, na verdade, certo? Até os 17 anos, adequadamente. É nosso dever saber explicar aos pais o que está acontecendo. É nosso dever saber entrar em contato com nossos colegas da área da saúde através dos diferentes laudos que nós vamos a criar para poder trabalhar interdisciplinarmente esse paciente. Então, com isso, eu só quero convidar vocês, quem realmente quer aprimorar esses conhecimentos, quem se quer atualizar, nós vamos a ter essas últimas tendências, tanto na avaliação como no treinamento dessas habilidades tão importantes, não só visomotoras, mas também visoperceptuais e primitivas de nossos pacientes de 0 a 15 anos. Como vocês vão aprender a fazer um laudo, como vocês vão aprender a trabalhar e quais são essas síndromes mais relevantes em nossa consulta optométrica diária, para vocês conhecer a semiologia, o diagnóstico diferencial, como eu posso diferenciar uma síndrome da outra, como eu posso encaminhar esse paciente adequadamente para um tratamento precoce, porque estou seguro que ele tem um glaucoma congênito, uma catarata congênita, é um paciente com uma maculopatia ou uma retinopatia congênita que precisa de um auxílio imediato, ou é um paciente com um caso mais grave, por exemplo, um tumor na retina, que esse paciente chegou na primeira consulta para você, o papai trouxe porque ele vê que tem uma coisa diferente, certo? Um reflexo diferente, como nós vimos antes, e resulta que esse bebê está com câncer na retina, um retinoblastoma. Então, somos esses profissionais, somos muito importantes dentro da prevenção e a promoção da saúde visual e ocular. Obrigada, gente. É um prazer. Lembrem que somos muito importantes e esses números aqui é o que vocês devem apresentar lá nas suas cidades e começar suas campanhas de promoção e prevenção. São números atualizados, baseados nessas entidades multinacionais, das quais hoje eu sou membro. E é muito importante que vocês criem essa conscientização na sua cidade. Você é uma semilla, como eu falo, e de você depende que a comunidade comece a conhecer o que está acontecendo com nossas pandemias também, não só o Covid, não. Temos nossas pandemias que são ainda mais limitantes. Quando falamos dos reflexos primitivos, está presente tanto na avaliação pediátrica como na avaliação geriátrica, traumática e patológica neural. Sim, muitas alterações geriátricas já dependem desde a fase primitiva, mas aqui nós vamos explicar desses reflexos que se fecharam antes do tempo ou culminaram depois da formação de nosso cérebro primitivo. Temos aproximadamente, Ana, uns 50 reflexos que nós vamos estar explicando
dentro de los apoyos, cómo vocês avalian ese reflexo y cómo se trata, tá? En una área, en muchos otros países trabajamos junto con la fisioterapia, que también se encarga de trabajar el reflexo primitivo. Entonces, es una área asociada. Mas hoje nós temos optometristas só fazendo a parte de reabilitação do reflexo primitivo. Tá? Então, isso nós vamos a mostrar para vocês lá em nosso curso depois, como vocês vão avaliar, como vocês vão tratar, nós vamos ter professores especialistas nessa área, né? Marcos. Oi, boa noite. Boa noite, Oi, professora, tudo bom? Oi, Marcos, tudo Prazer bem? em vê-la, professora, Igualmente. conversar contigo. Aqui, em relação à pós-graduação, além da pós, né, que está sendo lançada agora, existe algum curso livre nessa área de pediátrica, aí no seu instituto? Marcos, agora devido à pandemia, os cursos livres presenciales não estamos fazendo mais, né? Porque ainda está com todo esse problema pandêmico, né? Então, agora estamos só aqui com o curso de pós-graduação mesmo. Ah, não sei se outra instituição tenha talvez curso livre, não sei te dizer, não. Tá? Mas aqui conosco está só na são dos primeiros aí que eu vi, né? Que foi lançado agora. É porque aqui na minha região... Já faz uns 2 anos, né? Antes da aqui pandemia. no Espírito Santo, né, tem uma oftalmologista que atende aqui numa cidade vizinha minha, que desde quando eu conheço da área, que ela faz esse atendimento de pediatria, né? E assim, para conseguir consulta é 8 meses, 9 meses. Exatamente. E está naquela questão de tampão, né? Só trabalha com tampão. Então, assim, é uma área realmente carente, né? E muito carente, Marcos. É muito importante. Esse ano praticamente... E um mercado muito bom, né? Exatamente. Então, assim, é um mercado muito bom. E como esse ano não foi muito... não foi próprio para fazer o curso, né? Porque eu saí da FASUP ano passado, eu concluí o curso o ano passado, e esse ano eu dei uma parada, um descanso, e assim, pretendo fazer algum outro curso ano que vem. Então, eu estou pensando aí o que eu... Faz a pós, Marcos. Se você quer estudar pediatria, é melhor fazer a pós, porque tu vas a ter o suporte do diploma também, né? Que isso vocês têm que pensar. A diferença, o curso livre é bom para vocês aprender, mas vocês têm o suporte do diploma. Às vezes, se vocês têm um processo, ou você teve algum problema com algum oftalmo, você está demonstrando que você está apto e habilitado através desse diploma de pós-graduação. Então, isso vocês também têm que pensar. Tem muita gente que diz, eu prefiro fazer curso livre, só que o curso livre não te vai dar o currículo que te dá um curso de pós-graduação, né? Então, exatamente. E se tu queres atuar nessa área, pensa que é um excelente mercado, certo? Olha os números que te mostrei aqui, Marcos, são muitos milhões, e temos uma carência de optometria e de oftalmologia, não temos profissionais. Aqui a procura, eu tenho muita procura, só que eu assim, não atendo crianças acima de 7 anos, 8 anos. Mas imagina, aí já deixaste ele ambliope, ele ficou cego, porque você não atendeu ele antes, né? Então, tá certo, professora. Obrigado aí, um abraço, viu? Imagina, Marcos. Tá tudo de bom aí, fica com Deus. Bom te ver também. Tchau, Roberto. Tchau. Um abraço, Marcos. Oi, Dom Paulo, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu estou aqui de Perdidos. Querida professora, adoro você, eu sou seu fã. Há muitos anos. Só uma perguntinha básica. O peso que tem numa avaliação infantil dos reflexos primitivos. Que influência que a gente pode tirar daí? Nós temos a condição de ter objetivado, ou melhor, o objetivo que a gente tem com aquele paciente, o que é que pode causar esse reflexo primitivo estando ainda ativo? Ativo, persistente, né? Como nós falamos. Dom Paulo, é uma pergunta bem importante. Primeiro, vocês têm que identificar qual é o reflexo que está anômalo, certo? E isso em que vai repercutir para esse paciente? Problemas de postura, problemas de aprendizagem. Na nossa área, especificamente, muitas ambliopias que não têm causa aparente, estrabismo sem causa aparente. O que significa isso? O paciente que não tem genética na família estrabismo, os pais não têm defeito refrativo, mas a criança nasce ambliope estrábica. Então,
hoje os reflexos primitivos nos dão essa abertura a pensar que muitas dessas alterações idiopáticas são porque esse reflexo está remanescente, certo? Não se fechou na etapa certa. Então, a evidência científica está começando a ter em conta eles para, o ideal seria que você avalie o reflexo, trate o reflexo antes de iniciar um processo de treinamento e reabilitação visual, porque aí seria o caminho certo, tá? Então, hoje, esses são os avanços que nós temos também dentro dessa avaliação integrada. É uma área bem bonita, muito linda, na verdade. Só complementando um termo que você citou aí, Anela, referente à idiopatia, ou seja, aquela que você não conhece a causa dela, da origem, exatamente, o estrabismo, o outro você falou que eu esqueci, ele pode estar, a ambliopia, ele pode estar com a causa nos reflexos primitivos, que ainda estão ativos e estão causando? Exatamente. Muito legal. Boa, obrigado. Não só ambliopia e estrabismo, sabes que temos já estadística de insuficiências de convergência, excesos de divergência geradas porque o reflexo foi remanescente, tá? E temos uma deserção da atividade física gigante porque geram uma série de problemas de mobilidade e de postura, que em nosso caso gera posições anômalas de cabeça, torcicolos idiopáticos também, que não tem estrabismo vertical, o paciente não é estrábico e não tem um torcicolo congênito, mas ele tem posição anômala. Então, isso tudo hoje está sendo estudado através do reflexo primitivo. Eu posso abusar só mais uma coisinha? Só? Pode, Paulo. Relativa ao assunto, você atende muitos pacientes infantis? Sim, 90% da minha consulta é pediátrica. 90% desses seus pacientes estão integrados no quadro das cesarianas? Olha, infelizmente temos 80% cesariano, que por isso que o reflexo anómalo está persistente, né? Porque se tu não tuviste um parto normal, por exemplo, tu reflexo cervical não se desenvolve adequadamente, o que vai gerar problema de postura e as outras alterações visomotoras secundárias. Então, infelizmente, Brasil é desses países que tem 80% de partos cesarianos, o que está limitando esse fechamento do reflexo primitivo, que foi quando o bebezinho nasceu lá pelo trato uterino. Então, está totalmente relacionado. Se tu vês a postura de nossas crianças de hoje, pergunta lá na anamnesis, o tipo de parto foi cesárea. Não, eu acho que quase 90% delas, tá, Paulo? Exatamente. Ok, obrigado. Imagina, Obrigado. Paulo, prazer. Prazer. Boa noite para todos. Um prazer estar com vocês. Les desejo um Feliz Natal, feliz fim de ano, felizes festas e que o próximo ano toda essa situação pandêmica melhore. Nos vemos e fiquem com Deus todos, né? Boa noite.